Nessa segunda parte do vídeo eu vou estar explicando mais tecnicamente como que funciona por baixo dos panos aí o computador e como as peças funcionam em conjunto ou até mesmo individuais aqui por dentro. Eu já tirei a tampa, como vocês podem ver. No meu caso que eu estou usando essa aqui de acrílico, né? Eu já tirei, ela faz uns parafusinhos normais, né? Phillips. Então é só utilizar uma chave como essa aqui já pode estar mexendo em boa parte aí do computador, né? Essa aqui é a nossa chave Phillips. Vou começar falando aqui do sistema de refrigeração, que seria esses dois coolers aqui no meu caso, né? O ideal é ter pelo menos 3 ou mais, né? Eu já explico o porquê. Esse central ele funciona para fazer a refrigeração do processador, que conforme você vai usando, de acordo com as horas de uso e quantos programas foi executado nesse período, a tendência é quanto mais use o processador, mais processamento, mais ele esquente. Então é aí que entra esse cooler central aqui, né? Obrigatoriamente tem que ter esse cara. Esse aqui que eu estou usando atrás, ele basicamente está jogando o ar, pega o ar quente que tem aqui por dentro do gabinete e joga para fora. O gabinete, para quem não sabe, é basicamente toda essa carcaça aqui, né, que comporta as nossas peças, né? E por que o ideal seria 3 ou mais, né? No meu caso aqui, o ideal seria ter mais um aqui na frente, que estaria puxando o ar aqui de fora, o ar frio, empurrando aqui para dentro, e esse pega o ar quente e joga para fora. Então a gente tem esse ciclo, né, para manter resfriado aqui os nossos componentes. Então, no caso eu não estou usando, mas é o ideal, né? Aqui atrás a gente tem toda a nossa placa-mãe, que é esse quadrado aqui, essa placa principal, que é nela que vai plugado basicamente todos os componentes, né? Vou aproximar um pouco mais. Opa, deu. Por sorte que o cooler não é muito potente, então não tem muito perigo, mas aí é bom evitar sempre o contato com ele em funcionamento. Esses carinhas pretos aqui, escrito Jazer é a marca dessa peça aqui, e ela se chama memória RAM. Nesse caso que eu estou usando 2 pentes de 8 GB cada, né, totalizando 16. E memória RAM, apesar de ser até bem entendível hoje em dia, passar uma visão básica aqui dela, que serve basicamente para definir quantos programas ao mesmo tempo você pode rodar, né? Que, por exemplo, tu tá lá com o Google Chrome e certos programas ali do pacote Office abertos, né? Então, quanto menos memória RAM você ter, mais você vai sofrer. Por quê? Como eu posso estar dizendo isso? Quanto mais programa você está aberto, quer dizer que ele está usando um armazenamento em tempo real. Não é o armazenamento do HD, por exemplo, lá que eu já vou chegar nessa parte, que tem, né? Hoje em dia você encontra de mais 1 tera, 2 terabytes. Então é em tempo real. Então, quanto mais melhor, né? Quanto mais multitarefas você vai poder fazer aí. Para isso que serve a memória RAM. Vamos ver o que mais tem aqui mais que eu posso explicar. Vamos falar do processador, né? Já que já falamos da memória RAM, que no caso ela trabalha em conjunto com o processador. Ele fica aqui atrás desse cooler, como já tinha falado na parte da refrigeração. E eu tenho alguma dessas peças aqui separadas, né, para mostrar como que elas são na prática. Aqui eu, no caso, estou mostrando superficial porque vai ficar bem complicado eu estar retirando todas essas peças, né? Mas basicamente o processador é um cérebro do nosso computador, né? Ele pega a informação, traduz e mostra pra gente ver tudo bonitinho na nossa tela, mas é ele que faz todo o trabalho, basicamente. E da onde que ele puxa essas informações para processar é direto da memória RAM. Então, por isso que elas estão ali do lado, né? Para os circuitos estar mais próximos possíveis e essa comunicação ser a mais rápida possível.
Um pouco embaixo aqui, agora vamos falar de armazenamento. Como eu disse, né, é mais comum você encontrar aí HDs, só que no meu caso eu estou usando esse SSD, que é do tipo M2 da Gigabyte. Nele eu tenho 256 GB, se eu não me engano, acho que aqui não especifica. Mas basicamente o SSD é uma das tecnologias mais atuais que a gente tem, então inclusive eu super recomendo utilizar na máquina, porque é ele que vai trazer essas informações mais rápidas para você. Como assim? A memória RAM, ela pega o software e mostra na tela, em conjunto com o processador, em tempo real. Mas da onde que a memória RAM pega as informações desse software? Ela vai pegar do armazenamento, que é o SSD ou o HD. Vai ter também SSDs um pouco diferentes, que ele é um pouco mais parecido com o HD. Aqui ele está plugado direto na placa-mãe, que é a conexão M2, que eu já tinha comentado. Mas o HD e o SSD do tipo SATA, eles vão usar cabos como esse, né? Então, basicamente, você vai pegar esse cabo, vai plugar aqui em uma dessas entradas que tem aqui embaixo. Então, essas aqui são nossas conexões SATA. E do outro lado vai pôr ou o SSD ou o HD. O SSD ou o HD, se você olhar aqui no gabinete, ele já tem lugares preparados, né, para estar parafusando eles, né? Então você fixa eles aqui com alguns parafusos e já sai funcionando, né, junto ao cabo SATA ali, como eu tinha dito anteriormente. Então esse é o básico aí que a gente precisa saber do funcionamento aqui das nossas peças, né? Vou estar mostrando... tem também a fonte, né? Aqui ela não está muito visível, mas ela fica aqui nessa parte de baixo. Basicamente é ela que vai pegar a energia elétrica. Ela está passando através desses cabos, né? Se você ver aqui, esse aqui é o principal que energiza a placa-mãe. Tem alguns outros que energizam algumas outras partes, como aqui, se eu não me engano, as conexões, né, que tem ali que eu mostrei no primeiro vídeo, USB para monitores e etc. Alguns para os próprios coolers rodarem. E é isso, gente. Beleza? Então eu vou estar mostrando aqui algumas peças individualmente para vocês. Então, aqui eu tenho um colherzinho, né? Que é basicamente o que está conectado ali. É a mesma coisa. Esse aqui, no caso, é para processador, tá? Tá aqui ele. Tá novo ainda. E vou pegar o processador já para mostrar como ficaria essa instalação, né? Então, esse aqui é o nosso processador. E aqui a gente chama de socket, essa parte de trás, que são basicamente uns pininhos que vai plugado direto na placa-mãe. Então, beleza. Fui lá, pluguei na placa-mãe. Posso colocar direto cooler? Não, aí que entra uma outra informação importante. A gente precisa passar pasta térmica antes desse processo. Então essa informação é bem importante para quem for fazer aí um upgrade na máquina para trabalho, né? Já pode economizar até um certo valor aí em manutenções, né? A gente passa basicamente uma gotinha desse cara aqui, ó, já está numa seringa bem fácil de colocar. Coloca uma gotinha aqui e dá uma espalhada com algum cartão ou algum plástico que possa estar auxiliando. Aí depois vem esse cara aqui e a gente coloca por cima, né, para estar fazendo a refrigeração. Ele tem as presilhinhas aqui também, que na placa-mãe você já vai ter os lugares certos ali para você estar fixando ele na placa-mãe, certo? Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Eu tenho uma placa-mãe, né? Esse aqui seria o espelho dele, da placa-mãe, onde vai as conexões que eu mostrei no primeiro vídeo, né?
de áudio, USB, cabo de rede, cabo para monitores. Então a gente chama esse cara aqui de espelho, que vai dar um certo acabamento ali na parte traseira da placa-mãe, porque senão até fica meio feio, né? Mostrar ali a placa-mãe direto. E serve para dar uma robustez ali também na conexão, né? Porque ele dá uma fixada, uma segurada na placa-mãe e junto aos cabos. Tem uma outra pastinha térmica. E aqui está o nosso componente principal. Tá abrindo junto aqui. Só um minuto. Então tá aí. Então esse cara que tá aqui já todo instaladinho, bonitinho, ali por trás, é basicamente esta peça aqui. Então aqui é onde vai as nossas memórias RAM. Infelizmente eu não tenho uma memória RAM aqui para estar mostrando como seria a instalação dela na prática, mas é bem simples. Você tem essas presilhinhas aqui, vai abrir elas, encaixa a memória RAM aqui nesses slots, depois de encaixada é só vir e prender novamente. Então é bem tranquilo mesmo. Aqui é onde vai o nosso processador. Lembra que eu falei dos pinos? Deixa eu mostrar novamente. Então esses pininhos aqui são encaixados aqui. Depois tem o processo lá que eu expliquei de passar a pasta térmica e colocar o cooler por cima. Essa aqui também tem uma conexão. Não são todas as placas-mães que tem essa conexão M2, que é onde vai o SSD que eu estou utilizando, que é o nosso armazenamento, né? Então, aqui vai o nosso M2. Aqui seria caso necessite de placa de vídeo. Mostrei no primeiro vídeo também uma, né? Então, a gente conecta aqui nessa saída PCI Express, que a gente chama. Essas duas saídas também são PCI Express. Tem um nome ali que eu não lembro como diferencia uma da outra, né? Essa aqui é maior, porque eu acho que tecnicamente falando, tem tantos bits lá, certo? Então ela tem uma taxa ali de velocidade maior, de comunicação, digamos assim. Aqui é onde vai a energização, né? Que vai um cabo da fonte aqui direto. Aqui as nossas conexões, como já mostrei no primeiro vídeo. Temos VGA, DVI, HDMI, teclado e mouse modelo antigo, modelo analógico, USBs, parte de baixo conexões P2 de áudio e microfone e cabo de rede aqui nessa parte mais do meio aqui. Beleza, pessoal? Então tá aí uma visão geral sobre os componentes que formam a CPU do computador. Como fazer alguns certos upgrades, né? Como aumentar a memória RAM ou fazer a mesma troca, né? É basicamente tirar aqui essas presilhinhas, tirar a memória RAM, colocar outra ou introduzir mais. Troca de processador com pasta térmica. No caso aqui eu estou utilizando uma base de prata, né? Cada um tem vários tipos de pasta térmica no mercado. Todas com a sua certa estabilização ali de temperatura, mas uma das mais utilizadas para processadores é a base de prata, que tem uma boa condução, uma boa condutividade de temperatura, certo? Então, basicamente isso aí, tá? Então, encerro o vídeo por aqui. Obrigado aí e boa sorte.